Amém. A paz do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Tá meio estranho. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E agora o versículo 9, que diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os olhos para a gente orar antes, porque afinal esse é um culto de oração, né? A gente tem que orar um pouco. Jesus, nós honramos a Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, nós te agradecemos porque sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Jesus. Eu clamo para que o coração de cada pessoa que aqui está, e daqueles que estão nos assistindo agora, daqueles que vão assistir depois, esteja aberto à Tua palavra. Senhor, porque a Tua presença é o que mais importa. Jesus, assim como Moisés disse, nós dizemos, se o Senhor não for, se a Tua presença não estiver aqui conosco, não estiver aqui comigo, em vão eu estou aqui. Então fale conosco, Senhor, que o nosso coração esteja receptivo, e que nós possamos verdadeiramente frutificar. Jesus, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Venha Espírito Santo, queima em nosso coração, arde em nosso coração mais uma vez, aquela chama, Senhor, do primeiro amor, aquela chama de quem te obedecia, Senhor, sem pestanejar. Arde nessa noite em nosso coração a chama da Tua presença, a chama, Senhor, de estar no centro da Tua vontade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Essa é uma palavra que Deus sempre falou comigo. Esse versículo 1 e o versículo 9 de Provérbios 16. Mas principalmente nesse tempo de pandemia, o Espírito Santo ele tem filtrado, colocado isso no meu coração e tem queimado. Porque quantas vezes, né, nós consideramos o nosso caminho, que como diz a palavra, nós consideramos o caminho e o Senhor vem e dá uma resposta que nós não queremos, não é aquela resposta que nós não desejamos. Eu estava lá no Maristela esses dias e aí chegou uma irmã e na blusa dela estava escrito assim: tudo ocorrendo como nós não planejamos. E aí, na hora, eu comecei a rir, depois eu passei a refletir, eu pensei, nossa, Deus, realmente, tudo está ocorrendo como nós não planejamos. Se nós formos pensar em âmbito daqui da igreja, nós tínhamos o congresso de mulheres, nós tínhamos o congresso de aniversário da igreja, agora em outubro nós teríamos o chá. Então, tudo está ocorrendo como nós não planejamos. Mas isso quer dizer que o Senhor perdeu o controle? Não. Quer dizer que ele continua no controle, mas que ele alterou a rota, só um pouquinho. E eu estava refletindo sobre isso e eu pensei, Deus, e existiu algum personagem na Bíblia, né? Algum homem, alguma mulher que passou por isso, que teve os planos alterados? E eu fui pensando desde Gênesis e eu encontrei vários. E eu percebi que grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram a rota alterada para Deus fazer o que ele queria. Noé, Abraão, Ruth, Débora, Esther, Moisés, Davi, Paulo, vários, são inúmeros os exemplos. Eu citei alguns, mas tem vários. Alguns foi necessário sair da terra. Abraão, Deus falou o quê? Sai da terra. E outros foi necessário voltar para a terra. O que Deus disse para Moisés? Olha, liberta o povo. Ruth, ela voltou para a terra. Não era a terra dela, mas ela voltou para a terra. Então nós vemos que, assim como o pastor Ederman diz, não é uma receita de bolo. Deus, ele não fez igual na vida de Abraão, o que ele fez igual na vida de Moisés, o que ele fez na vida de José, o que ele fez na vida de Davi. Mas a coincidência, ou melhor, a cristocidência, né? Eu acabei de inventar uma palavra, que é o que o Senhor faz. É isso, ele alterou a rota. Então, qual que era muitas vezes o propósito de Abraão? Era continuar naquela terra, ele estava sendo abençoado, ele estava junto com os parentes dele ali, Deus poderia também ter uma obra. Mas ele obedeceu, o Senhor disse, olha, sai da tua terra. E nós não vemos em nenhum momento Abraão ele questionando. Mas no versículo seguinte, que Deus fala para ele sair, diz o seguinte: e partiu Abraão. Ele aceitou que Deus precisava mudar a rota. Ele aceitou que era necessário ele sair da terra. Quando quando Noemi ela decidiu voltar para a terra dela, Ruth disse, olha, eu vou com você. E nessa alteração da rota dela, ela encontra Boaz. E ela é muito feliz, o nome dela está na genealogia de Cristo. Será que ela imaginou que isso aconteceria?
porque ela era uma mulher viúva, o marido dela tinha morrido, o sogro dela tinha morrido, as coisas pareciam que estavam dando errado. Mas ela decidiu seguir outra direção, que para ela muitas vezes parecia que não estava certo, muitas vezes ela nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela seguiu. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Em tempos de pandemia, principalmente, quando o Senhor altera a nossa rota, quando o Senhor disse, olha, esse ano não vai ter chá, esse ano não vai ter congresso, que nós pensamos, Deus, mas isso está errado. Não, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação na minha vida. Mas, irmãos, uma coisa que Deus ele tem trabalhado muito comigo é que nós não precisamos aceitar nada. Nós não precisamos entender nada. Nós apenas precisamos agir em fé e obedecer. Dizer, sim, Senhor, se aconteceu isso, nós cremos que existe algo maior. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo através disso. Amém? Creia que o Senhor está fazendo algo na sua vida. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que pareça tudo esteja ocorrendo como você não planejou, o Senhor, Ele continua no controle das nossas vidas. E eu separei algumas coisas aqui, alguns tópicos, que o Senhor, Ele falou comigo a respeito disso. Então, o que nós podemos fazer quando tudo ocorre, quando nós não planejamos? Nós podemos nos desesperar? Sim, nós podemos. Nós podemos questionar ao Senhor, ficar emborrados e dizer, eu não vou mais na igreja, porque tem que usar máscara na igreja. Eu não vou mais cultuar, porque está tudo dando errado na minha vida, eu perdi meu emprego. Nós podemos fazer isso. Tudo é permitido, né? Mas nem tudo me convém. Mas é muito melhor nós fazermos algumas coisas que o Senhor Ele nos instrui na Bíblia. Como, por exemplo, o que esses grandes homens e mulheres fizeram. Eles ouviram a Deus e seguiram a direção que Deus deu para eles. E nós podemos ouvir a Deus através da oração. Existem muitas formas de oração. Eu falei sobre isso com os jovens essa semana, que existem muitas maneiras. Existe a oração de petição, onde você pede algo para Deus, seja uma cura, um emprego, uma bênção, que é a mais conhecida. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de emprego, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro. A mais conhecida que a gente mais faz. Existe a oração de intercessão, que é a oração que a irmã Marivalma pregou aqui terça-feira passada, que é quando nós intercedemos por alguém, que é o que Abraão fez por Ló. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de Ló, salva Ló de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história. Tem a oração de concordância, que é a oração que nós fazemos aqui na igreja. Concordamos, amém, Senhor, cura mesmo. Amém, Senhor, liberta mesmo. Nós conhecemos. Existem vários tipos de oração. Mas, Carol, por que você está dizendo que existem vários tipos de oração? Onde você quer chegar? Irmãos, eu quero chegar que existe um ponto onde nós podemos adorar a Deus independente de tudo. Você não precisa vir na igreja apenas pedindo uma resposta. Nós não precisamos passar a vida inteira fazendo só orações de petição. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Como é chato quando você tem um filho e ele só te pede uma coisa, não é? Parece que ele só olha para você para falar, eu quero tal coisa, eu quero uma roupa nova, eu quero um sapato novo. O pai nem quer mais conversar com ele, porque quando o filho chega, ele já sabe, você vai pedir de novo. Jesus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Ele não vai fazer isso conosco. Mas nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Sabe, sair desse raso, sair daquela criança. Isso é menino na fé. Irmãos, nós não somos mais crianças na fé. Nós precisamos ser filhos maduros. Nós precisamos ser filhos que buscam ao Senhor pela presença dEle. Não apenas para pedir, não apenas para implorar por algo. Irmão, se Deus não te respondeu sobre alguma coisa que você tem pedido, muda o disco. Agradece a Ele, agradece porque você tem saúde. Agradece pela sua família. Passa a fazer outras coisas, outro tipo de oração. Se for necessário, pergunte para os pastores, pergunte para os obreiros. Olha, que tipo de oração que eu posso fazer? Eu só sei pedir para o Senhor. Pergunta. Talvez a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E se você é daqui desse ministério, você não vai perecer por falta de conhecimento. Porque conhecimento é o que não falta. Então, se existe alguma dúvida no seu coração a respeito de oração, a respeito de como ser feito, pergunte. E pergunte ao Espírito Santo. Porque na Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim como muitas outras coisas, nós só aprendemos a orar orando. Nós só aprendemos a orar na prática.
E nós não precisamos ficar intimidados. Porque o pastor ora muito bonito, porque a irmã sabe orar. Eu não sei orar por outras pessoas. Não existe oração errada e oração certa. Existe oração sincera. Existe oração onde você abre o seu coração e diz: Deus, eu não estou bem. Deus, as coisas não vão bem. Irmãos, nós não precisamos usar máscaras na presença de Deus. Nós temos que ser sinceros. O mundo diz: seja vulnerável com seus pais, seja vulnerável com seus amigos, seja vulnerável com o seu psicólogo, e amém, isso é certo. Mas melhor do que isso é nós sermos vulneráveis com Deus, sermos sinceros. Tantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus com máscaras, fingindo que está tudo bem. A gente vem na igreja, canta o louvor: Senhor, eu te amo. Ai, Deus, como tu és bom. Mas no seu coração você está: não, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, Ele não teria permitido essa enfermidade. Se Deus fosse bom, Ele não teria permitido essa pandemia em 2020. Se o seu coração está questionando, questione Deus em oração também. Seja real, seja sincero. Nós precisamos ser transparentes, ser abertos com o Senhor, porque da mesma forma que nós tratamos o Senhor, nós vamos receber. Se você só tem pedido, talvez o Senhor Ele vai te dar algumas coisas assim. Ele vai te dar umas bênçãos, porque Ele é bom, Ele é fiel. Mas se você clamar pela presença, Ele vai te retribuir com presença. Se você clamar por dons, Ele vai te dar mais dons. Ele vai te dar mais unção. Nós sabemos que está disponível para nós, meus irmãos. Quantos dons que tem na Bíblia. Quantos dons que tem disponível. E nós estamos no raso. A água está no pé. A água está no pé. Vamos amadurecer. O Espírito Santo, Ele queimou no meu coração. Eu preciso de filhos maduros. Eu preciso de filhos disponíveis. Em um tempo como esse, onde as pessoas estão sedentas por uma palavra, nós estamos dentro da igreja. Senhor, me ouve. Jesus, porque faz tantos anos que eu oro por isso. E o seu vizinho que nunca ouviu falar de Cristo e está morrendo de coronavírus? O que é mais importante? Qual é a prioridade da nossa vida? A prioridade da nossa vida são os nossos bens? Ou são a salvação de pessoas? O que diz em Mateus é que o Senhor Ele nos vocacionou para pregar, para anunciar o Evangelho, para trazer, para discipular pessoas, para ganhar almas para o reino de Deus. Quando você estiver pensando só da sua vida, só em como vai ser, só nos seus probleminhas, se lembre do dia do juízo, quando você chegar para Deus e Ele perguntar: o que você tem para mim? O que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o Espírito Santo que está dentro de você? Porque tem gente que estava lá na lei, que fez muito mais do que você sem o Espírito Santo. Se lembre daquele dia. Se lembre daquele dia. Para refletir. O que eu vou apresentar para Deus? Eu vou apresentar para Deus os meus questionamentos de: o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo, porque eu fui fiel, porque eu fui no culto de terça, eu fui no culto de quinta, eu fui no culto de domingo, de manhã e à noite o Senhor não me deu. Ou nós vamos apresentar almas, ou nós vamos apresentar vidas que nós influenciamos, pessoas que nós oramos e foram curadas, pessoas que nós oramos e foram libertas. Irmãos, o Espírito Santo quer agir através da nossa vida, assim como Ele agiu na vida dos discípulos. Os discípulos ficaram esperando ali em Atos 2, desceu o Espírito Santo, e nós sabemos como um vento inundou a nossa vida. Um vento pode inundar a sua vida hoje. Pode inundar a sua vida aqui na igreja, dentro do seu quarto, onde quer que você esteja. Eu falei com as meninas sábado lá em casa e eu disse o seguinte: olha, o Espírito Santo Ele está disponível para aquietar a sua alma. Porque quantas vezes nós passamos o dia inteiro inquietos, preocupados: Senhor, como que vai ser? Jesus, e o meu próximo passo? Eu preciso de uma resposta. E é errado? Não, nós somos humanos. Nós temos nossas inquietações. Mas nós também podemos colocar a mão no nosso coração e dizer: Senhor, aquieta a minha alma. Porque na tua palavra diz que o Senhor aquieta a alma. Jesus, eu estou como aquela pessoa lá em Salmos 42, que ele dizia: ai, Senhor, aquieta a minha alma, porque eu estou triste, eu nem sei porque eu estou triste. Parafraseando. Se você nunca leu, leia Salmos 42. E se for necessário, faça isso. Coloque a mão no seu coração, pare um pouco. Para nós ouvirmos o que uma pessoa está falando, nós precisamos parar e nos concentrar.
Porque muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e ela está falando, e ela pergunta, você está ouvindo? Você fala, eu estou ouvindo. E aí depois ela pergunta, o que eu falei? Você não sabe dizer o que ela falou. E com Deus não é diferente. Se nós não pararmos, nos concentrarmos e tirarmos um tempo para ouvir o que Ele tem para falar, nós não vamos entender. E aí os questionamentos são inevitáveis. Em uma amizade, se existe um que fala e um que escuta, quem vai saber mais? É o que escuta, não é o que fala. Se você perguntar para o que só fala, o que ele sabe do amigo? Ele não vai saber nada. Agora, se você perguntar para o que escuta, só escuta, ele sempre está escutando os problemas, ele sempre está escutando as rotinas, ele vai saber tudo. Ele vai saber, não, ele fez isso ontem, antes de ontem. Será que nós temos sido assim com o Espírito Santo? Só a gente que tem falado? Às vezes eu paro para me questionar e eu pergunto, Senhor, sou eu que tenho falado ou o Senhor tem falado? Porque às vezes nós dizemos que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor Ele quer falar, mas você não deixa. Você tem tanta coisa para falar, e a mesma coisa sempre, que o Senhor Ele não pode falar algo novo. E eu gosto muito daquele louvor que diz, eu quero viver algo novo, faz o meu coração arder de novo. E para o nosso coração arder de novo, nós precisamos escutar o que Deus tem para falar. Você precisa de uma direção? Escute o que Deus tem para falar. Você precisa de uma resposta? Escute aquilo que Deus tem para falar. Pare de sair perguntando para as pessoas, o que você acha de eu fazer isso? O que você acha de eu fazer aquilo? O Espírito Santo deseja te falar, e é a voz dele que importa. É a opinião dele que importa. Em Provérbios diz que na multidão de conselheiros nós encontramos sabedoria. E amém por isso. Conselheiros bons, conselheiros crentes, conselheiros fiéis, conselheiros que escutam o Espírito Santo. Então saiba para quem você está perguntando. Saiba para quem você está questionando. Mas antes de tudo, antes de mais nada, coloque as suas prioridades no lugar certo. Escute a voz de Deus. Escute o que Ele tem para falar. Porque o que as pessoas forem falar depois da voz de Deus, você pode relevar ou você pode acatar. Dependendo do que Deus disse. Porque o nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo, o nosso padrão é o Espírito Santo, é Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, nós fazemos. Se Jesus orou, nós vamos orar. O próprio Jesus, irmãos, vocês têm noção disso? Que Ele era o próprio Cristo. Ele não precisava se retirar para o deserto e orar, mas Ele fazia isso. Ele tinha unção suficiente para curar, para libertar, para salvar, mas ele parava e dizia, eu vou orar no deserto. Espera só um pouquinho. Fica a multidão aí, que eu vou ali no monte orar. Espera só um pouquinho. E o que ele disse para aqueles discípulos naquele dia é algo que sempre fica na minha mente. Ele disse, será que vocês não conseguiram ficar nenhuma hora aqui comigo? Nenhuma hora? Eu pedi para vocês orarem comigo antes da minha crucificação e vocês não conseguiram ficar nenhuma hora acordados. Nem um tempinho. Será que eu e você temos conseguido ficar pelo menos um tempinho com Deus? Ou quando nós entramos no nosso quarto para orar, quando nós começamos a orar, nós começamos a lembrar de tudo que vem e nós saímos. Lembre do Senhor, lembre dessa palavra. Nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Vocês dormiram. Eu estava orando, eu chamei vocês para orar comigo. Olha que exclusividade. O Espírito Santo te chama para orar e fala, entra dentro do seu quarto, faz igual Mateus 6,6, fecha a tua porta, e o Deus que te vem em secreto falará contigo. E nós não conseguimos ficar nem 10 minutos, nem 5 minutos. Onde está o nosso coração? Irmãos, onde está o meu e o seu coração? Está no nosso dia a dia, está naquilo que não vai importar quando Jesus voltar. Porque se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, nesse momento, o que nós temos para dar para Ele? Eu vi alguém falando esses dias algo que me impactou muito. Ele disse, as pessoas querem muito ir para o céu. Mas no céu, a gente só fica o tempo todo em comunhão com Deus. O tempo todo dizendo santo, 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 majestoso, glorioso. Mas se nós não conseguimos fazer isso na terra, nós vamos conseguir fazer no céu.
O nosso prazer tem que estar na presença de Deus. O nosso prazer tem que estar em chegar diante de Deus e chegar no culto e dizer santo, santo, santo. Alguém te diz, o culto não está fluindo, mas você diz santo, santo, santo. Ah, mas esse louvor está muito ruim. Santo, porque o culto é para Ele. Santo, porque eu não estou aqui pelo louvor. Santo, porque eu não estou aqui pelo que as pessoas vão dizer. Eu estou aqui para adorar a Ele. Eu estou aqui por um propósito maior. Que nós coloquemos o nosso coração no lugar certo. O culto é para Deus. O culto é para entronizar a presença. E se nós não amamos a presença ainda, ao ponto de dizer, Senhor, eu amo a tua presença, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Então nós precisamos praticar a oração. Jesus, eu quero ir para o céu. E é isso que eu vou fazer no céu. Então eu preciso fazer isso na terra. Me ensina, Senhor, porque o Senhor orou. Lá em João 17, Jesus, ele orou. Jesus, ele orou por ele mesmo. Ele orou pelos discípulos e ele orou por nós. Ele disse, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com você. Mas sabe por que Jesus era um com o Pai? Porque ele tinha uma comunhão tão estreita. Ele tinha uma intimidade tão grande, que eu imagino o Espírito Santo falando e ele, já entendi. O Espírito Santo dava uma respirada para falar, ele, tá bom, já entendi. Já entendi que a gente tem que passar por esse caminho para falar com aquela mulher que está naquele caminho. Eu já entendi. Eu já entendi que o Senhor mudou a minha rota, me tirou da minha cidade ou me voltou para a minha cidade, porque tem um propósito maior, eu entendi. Eu entendi, Senhor. E mesmo que eu não esteja entendendo, o Senhor não parou de agir. Quando alguém te disser, mas você não está entendendo nada. Mas o que Deus está fazendo na sua vida? Você não está entendendo? Deus mudou sua rota e você vai ficar assim, feliz? Você diz, eu não estou entendendo, mas Deus está agindo. Eu não estou entendendo, mas o Espírito Santo está ao meu favor. Existe uma comitiva de anjos ao meu favor. E se a pessoa não conseguir ver, você diz assim como Eliseu disse, abra os olhos para que ele veja o tamanho do exército que está conosco. O tamanho do exército que está conosco. Quem são esses homens perante o meu Deus? Quem são esses homens para falar que eu não sei o que eu estou fazendo? É o Senhor quem nos guia. Não é o calendário de 2020 que nos guia. Não é o Ministério da Saúde que nos guia. Nós temos direções e precisamos seguir. Amém. Nós seguimos. Nós usamos máscara, álcool em gel. Mas quem nos guia em nossas decisões é Jesus. É Jesus quem te guia. Amém. E quando nós ouvimos a voz dele, nós passamos a confiar e a ter ele como esperança. E eu quero ler uma passagem que está em Jeremias 17. E eu vou ler o versículo 7 e 8, que diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Ah, meus irmãos, tem gente falando que 2020 já acabou. Tem gente falando, eu quero excluir 2020 do meu ano. Mas o que a Bíblia diz? No ano de sequidão nós daremos frutos. No ano de sequidão, porque as nossas raízes estão plantadas junto ao ribeiro. O homem que não tem a raiz junto ao ribeiro, no ano de seca, ele não consegue dar fruto. Porque da onde que vem? Da onde que vem o nutriente para a planta dar o fruto? Vem da água, vem do ribeiro. Mas se nós estamos enraizados em Cristo, seja o ano da seca, seja o ano de crise, nós continuamos a dar fruto, as nossas folhas estão verdes. E sabe o que é melhor? Nós conseguimos alimentar outras pessoas com o nosso fruto. Porque quando uma árvore está cheia de fruto, às vezes nós passamos da rua e dizendo, nossa, olha o tanto de manga que tem naquela árvore, olha o tanto de goiaba, seja qual for o fruto. E às vezes nós até passamos na casa de alguém, dessa pessoa que tem, e perguntamos, será que eu posso pegar? E a pessoa diz, nossa, pode levar, porque tem tanto fruto, mas tanto fruto que a gente não consegue comer sozinho. A gente tem que compartilhar. Então, que na minha e na sua vida seja assim, tanto fruto, mas tanto fruto, que você tem que compartilhar. Você já comeu, já se saciou e está compartilhando.
compartilhando. Toma mais do Espírito Santo. Toma, eu estou saciado, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar. Bendito é o homem que confia no Senhor e que tem a sua esperança. E a esperança é o Senhor.